Shalom, sejam muito bem-vindos ao canal da Sinagoga Bnei Haderer. Meu nome é Boaz e hoje nós estaremos compartilhando com vocês um conteúdo maravilhoso, que é assunto de muita polêmica por aí. Judaísmo messiânico. É um ramo do judaísmo? É judaísmo? É cristianismo disfarçado? É só um evangélico andando com kippá, pagando de judeu? Então, não saia daí, fique conosco até o final do vídeo. E antes de começarmos, é claro, pedimos que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe para que ele alcance o maior número de pessoas possível e ative as notificações, porque o nosso conteúdo maravilhoso que compartilharemos com você não vai parar por aqui. Iniciando então essa discussão, nós já vamos falar sobre a diferença, principais diferenças entre judaísmo e cristianismo. As diferenças entre ambas as crenças ou religiões já vêm da sua base mais primitiva. Por quê? Por exemplo, nós temos a base do cristianismo fundamentada numa fé que advém de uma crença romana que na época do primeiro século, época da vida de Yeshua, da vida do chamado apóstolo Paulo, nós temos a fé romana baseada num panteão de deuses, ou politeísmo. O que é isso? Adoração a vários deuses, dentre os quais nós temos três principais deuses, sendo Júpiter, o deus criador, Marte, filho de Júpiter, e um terceiro elemento, um terceiro deus, que seria Kivrinves, que esse deus seria, então, a vontade de Júpiter para toda a criação humana. Isso foi chamado de Tríade Capitolina e influenciou a fé católica apostólica romana conforme nós conhecemos, que advém lá do ano 325, por exemplo, do Concílio de Nicéia, elaborado por Constantino, que tinha como objetivo unificar o império, e ele sincretiza, então ele junta algumas crenças existentes na época, porque nós temos a Igreja Católica Romana, nós temos Constantino, que diz ter se convertido, no entanto, adorava o Deus Sol, e há um sincretismo chamando o Jesus de Malaquias capítulo 4, verso 2, ou na tradução bíblica original em Malaquias 3, a partir do verso 25, 21, o Sol da Justiça. Então ocorre aqui um sincretismo religioso e, com certeza, sabemos que a Tríade Capitolina influenciou no que é chamado de doutrina da Trindade, de um Deus manifesto de três formas diferentes, ou três em um, mas isso ainda não para por aqui. Também temos a Trindade babilônica, na figura de Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi lá chamado em Gênesis 10, em Gênesis 11, de um poderoso caçador diante de Deus. Mas o que a tradição judaica nos conta não é que ele era um caçador de animais, mas sim ele sabia subverter a mente das pessoas para aquilo que ele desejava fazer. Ele convencia as pessoas a obedecer, a fazerem o que ele queria. Não é à toa que ele fundou o que nós chamamos de o reino de Babel, Babilônia. A Torre de Babel foi construída para se opor ao Deus Altíssimo, para se igualar ao Deus Altíssimo. E Nimrod teria, então, a sua figura presente na Trindade babilônica, como Nimrod, Semiramis, que seria a deusa da fertilidade, sua mãe, e o filho deles, Tamuz. Então nós temos aqui também uma Trindade babilônica que, inclusive, esse tema da Trindade babilônica foi muito desenvolvida por um pesquisador, um escritor chamado Alexandre Hislop. Em 1853 foi abordado que o culto a mãe e filho babilônicos teria influenciado então a Mariologia e a doutrina da Trindade cristã. E essa doutrina da Trindade foi abordada por vários pais da igreja. Então nós temos aqui Justino Mártir, no século II, que vai descrever o Logos como distinto do Pai, porém divino. Então eles diriam que Jesus seria Deus. Tertuliano surge no século II para o século III, afirmando a teologia da Trindade, usando o termo trinitas pela primeira vez. Nós temos Orígenes, no século III, elaborando a relação eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é só isso. Nós temos na figura dos pais da igreja, Tertuliano, Marcião, ou mesmo antes dele, Inácio de Antioquia, mencionava uma divisão da Bíblia entre Antigo e Novo Testamento, sendo o Deus do Antigo Testamento o Deus severo e o Deus do Novo Testamento, Jesus, o Deus encarnado, um Deus bonzinho, que veio para perdoar, veio para conceder uma graça e uma misericórdia.
Essa teologia de divisão de Antigo e Novo Testamento foi reforçada por Marcião de Sinop, e nós temos logo depois Tertuliano afirmando a doutrina da Trindade. Portanto, nós temos aqui já essa base primitiva da fé cristã como diametralmente oposta da fé judaica, ou, podemos dizer, judaico-messiânica. Mas antes de irmos para falar da fé judaica, nós vamos mencionar um pouquinho mais sobre algumas características da crença cristã. Porque no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, no ano 325 da Era Comum, nós temos afirmado no Concílio de Nicéia que o Filho é o homousios, ou a mesma substância que o Pai. O Filho teria, então, a mesma substância que o Pai, conferindo a ele divindade, sendo ele também Deus. E em 381 da Era Comum, no Concílio de Constantinopla, essa doutrina foi completada, incluindo permanentemente, agora e plenamente, o Espírito Santo nessa figura trinitária. Então, essa doutrina foi sendo desenvolvida. Nós temos, então, uma crença cristã, por falta de conhecimento da tradição judaica, do contexto judaico. Muitos cristãos, quando foram interpretar a Bíblia, que é uma escritura bíblica hebraica, israelita, não estamos falando que o Novo Testamento também foi escrito em hebraico, mas o contexto era judaico, o contexto era do povo de Israel também. Então, muitos que não têm conhecimento da cultura e do contexto judaico vão dar a própria interpretação aos textos bíblicos, dizendo, por exemplo, que os judeus haveriam sido o motivo de Jesus ter sido crucificado. Mas muitos não sabem que quem crucificou Yeshua foram os romanos, porque a crucificação jamais fez parte da pena de morte na Bíblia judaica. O que acontecia sobre o maldito e aquele pendurado no madeiro é que depois de uma pena de morte, uma pessoa que teria cometido um pecado passível de pena de morte era pendurada até o final do dia para que o povo temesse e visse o que haveria acontecido e entrasse em arrependimento. E não foi o que acontece com Cristo. Yeshua foi crucificado como pena de morte, porque na época o sinédrio judaico, ou o sinédrio israelita, precisava de pelo menos 40 dias para se dispor de todos os dispositivos legais a fim de executar uma pena capital, ou pena de morte, o que não aconteceu com a figura de Jesus. O que foi feito na época foi que alguns saduceus e alguns dos principais da lei, e os saduceus não tinham permissão legal da Bíblia para fazerem parte do papel que eles faziam, como, por exemplo, o papel sacerdotal. Por quê? Porque na época, então, nós temos uma corrupção presente no Sinédrio, uma corrupção presente no sacerdócio de Israel. E dentro disso, então, a pena ou o caso de Jesus foi entregue a Pilatos para que ele fosse julgado pelas leis de Roma, a fim de que pudessem matá-lo de maneira mais rápida. Houve colaboração? Houve, mas as pessoas não conhecem o contexto. E dentro disso surge, por exemplo, um escrito como o de São João Crisóstomo na sua obra Adversos Judeus, no volume 68, falando de forma extremamente pejorativa e degradante sobre os judeus. Mas agora vamos falar sobre a teologia judaica, que logo de início já tem uma disparidade gritante, uma diferença que não tem como deixar de perceber. Não existe trindade no judaísmo. A trindade, conforme nós vimos, ela é advinda de uma crença herege de um povo politeísta, vindo da crença romana. Maimônides, Rabino Moshe ben Maimon, 1135, o ano do seu nascimento, 1204, o ano do seu falecimento, um dos principais, se não o principal legislador do povo de Israel, escreve, e nós temos os 13 princípios da fé bíblica, da fé judaica. E um dos primeiros é a incorporeidade de Deus e a unicidade absoluta do Criador. Deus, então, não há outro, só há um Deus, conforme o próprio Yeshua menciona em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, quando ele é perguntado sobre quais são os maiores mandamentos da lei, e ele menciona o primeiro que está presente em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Eloheicha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Então, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito.
próprio Yeshua menciona no capítulo 17 de João, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus e a Yeshua a quem tu enviastes. Então, não existe mais de um Deus, senão apenas Adonai. É ele o único Deus, incorpóreo, indivisível e uno absoluto em sua essência. Ele não é uma substância. Mas por que então temos já essa diferença e como vamos justificar aqui a teologia trinitária? Por não conhecerem o contexto judaico bíblico, de saberem que o Eterno é chamado por vários nomes na Bíblia, nós temos pelo menos 72 nomes, principalmente aqui, referidos ao Criador, ao tetragrama, que é o único nome que se refere à essência de Deus, por 4 letras hebraicas, Yud, depois a letra Re, e depois a letra Vav, e então a letra Re, que é como o Eterno se apresenta para Moshe no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3. Mas ainda assim, por não saberem diferenciar a forma como Deus é tratado na Bíblia, chamam no capítulo 1 de João o Logos, o verbo de Deus, porque está escrito que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o termo utilizado é Elohim. E Elohim, também em Salmo 82 e outras partes da Bíblia, é chamado por referir-se àqueles que exercem autoridade, aos juízes. Vós sois deuses, vós sois Elohim. Então, várias formas de tradução e também de textos apócrifos, textos que foram alterados na Bíblia depois da sua publicação, trazem e colaboram para a teologia trinitária que não é admitida no judaísmo. Então, nós já temos essa grande diferença na base primitiva entre as duas crenças. Uma outra diferença muito grande, porque, no entanto, temos que lembrar, falando que Deus é uno e que não existe trindade, já é uma diferença gritante que separa completamente uma coisa da outra. Mas agora, há ainda um outro fator que é o chamado proselitismo. O que é o proselitismo cristão? Os cristãos chamam pessoas para serem adeptas da sua religião. E não é difícil ser adepto, e também não significa que é difícil ser adepto ao judaísmo, mas como Yeshua menciona no livro 14, capítulo 14 do livro de Lucas, se eu não me engano, que é necessário calcular o preço para seguir a Cristo, para seguir a Yeshua. O que isso significaria? No tratado Sanhedrin 59a, é um tratado talmúdico, uma escritura tradicional, rabínica, judaica, é mencionado sobre a proibição de se ensinar a Torá, o Pentateuco, a lei de Deus, para aqueles que são gentios, para quem não é judeu. E a pergunta é, por que então? No Hagigá 13a, um outro tratado, um outro capítulo talmúdico, também é falado, também é mencionada essa proibição. E nos perguntamos, por que isso acontece? Será que eles têm ranço? Obviamente, na mente judaica tradicional, existe um ranço cristão. Por quê? Porque já na época do primeiro século, muitas coisas aconteciam. Vários judeus haviam sido assimilados antes mesmo dessa época pela filosofia grega. Você tem na época dos Macabeus, por exemplo, que a filosofia grega estava tomando conta do cenário na época de Israel, e muitos foram obrigados a se assimilarem à filosofia grega, e outros se assimilaram, se converteram porque corriam risco de vida, mas houve naquela época, pelo Espírito de Deus e fortalecimento do povo, uma vitória. Como sempre, o povo de Israel, embora numericamente e militarmente desfavorecido, pela graça de Deus, prevaleceu, mas ainda não termina por aí. Nós temos a Inquisição. Quantos judeus foram mortos na Inquisição em nome de Jesus? E segundo o que nós falamos aqui no vídeo, em nome de uma teologia herege em cima do nome de Jesus, uma teologia errada, advinda de heresias e más interpretações fora de contextos. Quantos judeus não foram exterminados no Holocausto, no nazismo, em nome de Jesus? Então é obviamente notório que existe um ranço por conta de mau testemunho, más interpretações e, é óbvio, perseguições. Não é à toa que se você fala de Jesus para um judeu ortodoxo, é capaz dele não te levar na boa. Algo ruim pode acontecer. Mas ainda aprofundando um pouco mais nesse tema. É muito importante que você entenda isso que nós estamos falando, porque o nosso objetivo aqui não é fazer juízo de valor de nenhuma crença. Estamos mencionando fatos.
Como um judeu iria assimilar bem a figura de Jesus se a maneira como ela foi apresentada a eles pela Igreja Católica é Jesus é Deus, existem três deuses, logo de base de uma crença com a outra existe uma disparidade. E pelo que nós vimos, uma disparidade que no contexto cristão é advindo de uma heresia que vem desde a época romana ali, da tríade capitolina e do seu panteão de deuses. Então isso foi adaptado na teologia cristã, o que não existe na teologia judaica. Mas agora nos perguntemos, por que será que o proselitismo, você chamar pessoas para serem adeptos da sua religião, é proibido no judaísmo? E nós vamos utilizar o contexto messiânico para nós. Mas espera aí, messiânico? Nós ainda não elucidamos isso, não é mesmo? Exatamente. Todo judeu é messiânico porque a crença no Mashiach, no Messias, no ungido de Deus, é uma crença que está nos 13 princípios da fé judaica. A diferença é que, para alguns judeus, o Mashiach não é Yeshua. Pode ser um rebbe, um líder de um movimento judaico, como para o Chabad, que é um movimento judaico, para o movimento Breslev também existe um Mashiach. Agora, para outros, Yeshua é o Messias, mas ele é o Messias no contexto das Escrituras, como o próprio Yeshua diz em João 7, a partir do verso 37, 38 e 39, que quem cresce nele, como dizem as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas, e esse rio de águas vivas é a figura do Espírito de Deus que seria derramado, porque é uma promessa que está no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 28, e em outros profetas, como em Jeremias 31, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne quando o Messias viesse e fosse glorificado. Agora, entenda, essa figura messiânica para nós é real do judaísmo messiânico. E nós temos uma fé judaica, uma fé bíblica, mas ainda assim aprofundando um pouco. Por que a Torá não seria para os gentios? Porque Yeshua menciona que é necessário calcular o preço, conforme nós mencionamos, mas ainda no mesmo tratado talmúdico do tratado Sanhedrin 59a, escritura bíblica rabínica, escritura rabínica tradicional do judaísmo, é mencionado no parágrafo 4 que se um gentio se ocupa da prática e do estudo de Torá, ele é semelhante a um sumo sacerdote, porque no capítulo 18 de Levítico, verso 5, está escrito que o homem que cumprir esses mandamentos, que estudar esses mandamentos, viverá por eles. E os sábios discutem ali, dizendo, não está escrito que um sacerdote, ou um sumo sacerdote, ou um israelita que cumprir viverá por eles, mas um homem, o que nos mostra que qualquer um que verdadeiramente recebe a palavra de Deus, então é semelhante ao grau mais alto do que existe no povo de Israel, porque todos nesse sentido são a mesma pessoa, estão inseridos no mesmo nível, e Paulo fala isso no capítulo 2 de Romanos. Não fosse pela graça de Deus, através de Yeshua HaMashiach, todos estariam encerrados debaixo do pecado, porque a lei, Romanos 3,19, condena o pecado. Se a lei condena o pecado, como vai uma pessoa fora do contexto bíblico estudar a Torá? Seria então condenada se não entendesse o contexto. Está mencionado em João capítulo 1, a partir do verso 12, no verso 13, que quem recebe a palavra no contexto de Yeshua HaMashiach nasce de novo, nasce de Deus. E lembre-se, o verbo só encarna no versículo 14. Quem era que era recebido antes disso? A mesma fé no Messias e a Bíblia, a palavra, a lei de Deus, num contexto pleno bíblico. Então, não, o judaísmo messiânico não é cristianismo disfarçado, mas é óbvio que pelo mau testemunho de alguns judeus messiânicos que vêm e fazem como querem, desrespeitam as tradições, desrespeitam a lei oral, e esse testemunho sobe como uma generalização de todos os judeus messiânicos, ainda mais a figura romana de Jesus. Jesus é o Messias, então, aquela conexão com os gregos, com a Inquisição romana, já sobe na cabeça deles, porque é uma escritura tradicional, a figura do ranço do cristianismo romano. E dentro disso é importantíssimo não esquecermos de mencionar com vocês aqui que na época que aconteciam essas perseguições gregas, e dentre as outras que citamos aqui, as lideranças judaicas na época, muito organizadas na sua hierarquia, expediram vários decretos de que judeus não poderiam se misturar com gentios para a preservação da fé bíblica judaica,
porque muitos judeus tinham se assimilado religiosamente e filosoficamente com os gregos, etc., e muitos forçados a se converter na época do Império Romano pela religião que o Império Romano acreditava e reconhecia que era o cristianismo católico romano. Veja, muitas são as evidências aqui, mas ainda assim, vamos um pouco mais profundo aqui. Você vê no próprio capítulo 10 do livro de Atos o que muitos, por falta de interpretação, dizem que Deus aboliu as leis alimentares porque mostrou todos os animais no lençol, o que não é o contexto. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele diz: vocês bem sabem que é proibido a um judeu estar junto com um gentio no mesmo recinto. Mas isso não era uma proibição bíblica, isso era uma proibição rabínica das lideranças da época para que os judeus não se contaminassem com a filosofia e o pensamento gentil. E isso, infelizmente, impera até hoje para muitos judeus, mas não para os messiânicos, porque nós cremos que a figura de Yeshua nos aproximou, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, a partir do verso 12, das promessas na comunidade de Israel. Por isso, em Romanos 11, Paulo fala do enxerto. Através do Messias nós fomos enxertados. Por quê? Porque as promessas de Deus foram entregues para o povo de Israel, e Paulo fala no livro de Romanos 3, no livro de Romanos 9, que deles é a aliança, deles são os patriarcas, deles é o Mashiach. O próprio Yeshua fala que veio para o povo de Israel. E nós somos enxertados então nessa oliveira, que é o centro das promessas aqui na terra de Deus. Enxertados não significa obrigados a se converterem a uma religião, porque é assim que nós queremos fechar o nosso vídeo. Deus não nos chamou para vivermos uma religião, que muitos chamam de judaísmo. Religião, embora existam sim algumas exacerbações, existam sim algumas coisas que nós não aplicamos, mas o que muitos chamam de religião, eu gosto de chamar de modus vivendi. Porque quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 e promete a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, como por exemplo no capítulo 15 do livro de Gênesis, o apóstolo Paulo, ou o Rav Shaul, o rabino Shaul, Saulo, menciona que ele não era circuncidado no capítulo 4 de Romanos, quando Deus promete tudo isso a ele. E é o que nós lemos, que a fé foi imputada como justiça. Por quê? Sempre foi pela fé. Não era sobre uma elite de sangue, uma elite biológica, e sim sobre uma identidade espiritual, chamada Israel. Então, nós não cremos que isso é de uma elite de um povo físico, embora sim o povo de Israel recebeu, e a descendência de Abraão, como Deus prometeu, se proliferou, e hoje nós temos o povo de Israel, o povo judeu, como uma amostra clara dessa descendência. Mas ainda assim dizemos, a fé nesse Deus, na Torá, na sua lei, no seu Messias, está acima do ponto de vista religioso. E o que muitos dizem que é religião, colocam numa caixa, rotulam para desprezarem, nós gostamos de mencionar como modus vivendi. Por quê? Porque é a maneira que Deus nos ensinou a viver os seus mandamentos. Nós cremos em uma tradição que foi vívida, passada desde a época que Deus outorgou a Torá no Monte Sinai, deserto, terra de todos. Em Êxodo 19, no versículo 16, está escrito que foram ouvidas colot de fogo, vozes de fogo no pé do Monte Sinai, o mesmo cenário de Atos capítulo 2 e em vários idiomas, como a teologia tradicional, a escritura tradicional judaica nos diz 70 idiomas, simbolizando as 70 nações que eram descendentes de Noé, o mesmo cenário de Atos capítulo 2, então, exatamente. E nós cremos que desde o Monte Sinai, a tradição, os ensinos orais, a maneira de cumprir os mandamentos foi transmitida desde Moisés até os tempos de hoje. Nós temos ainda também resquícios dessa transmissão, porque é um dos mandamentos, inculcar a Torá na cabeça dos filhos, tanto de mestre para discípulo, quanto de pai para filho. E isso nos auxilia no cumprimento de muitos mandamentos. Por quê? Porque assim nós cremos que o Eterno estabeleceu não somente os mandamentos escritos, que são o centro, eles são o centro da obediência, mas a tradição oral, conforme nós acreditamos, é uma forma de cumprir. Como cumprir da melhor forma? Tem mandamentos que nós lemos que não tem muita explicação, e nós utilizamos a lei oral como base para cumprirmos da melhor forma possível, sem deixar lacunas em aberto.
para que nós coloquemos a nossa própria interpretação prepotente. E esse não é o nosso objetivo. Espero que esse vídeo tenha te elucidado um pouco. É óbvio que não tem como mencionar tudo em um vídeo só, ficaríamos conversando por muitas horas, mas se você foi abençoado por este vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, curtir, ativar as notificações, e esperamos nos ver muito em breve. Shalom.